Olá, Adriana Bandeira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Oráculo da Criatividade. Uma maneira que eu encontrei de desenvolver em você o seu potencial criativo por meio do pensamento visual. Exatamente. Cada carta contém uma imagem e essa imagem, o seu significado, vai nos fazer refletir sobre como desenvolver o potencial criativo. Bom, as pessoas têm me perguntado por que é importante desenvolver o potencial criativo. É importante porque o mundo precisa. O mundo mudou completamente, mas ele não mudou e estamos numa nova realidade. O mundo está mudando e mudando rapidamente, freneticamente, em diferentes direções. Hoje nós temos infinitas possibilidades. E como encarar tudo isso? Porque os problemas são novos, os desafios são novos. Não temos referências. Então, como fazer? Como agir? Onde estão essas soluções? Essas soluções estão dentro de nós. Mas essas soluções não são mágicas. Na verdade, elas vêm de uma profunda conexão. Primeiro, com a nossa essência. Quem nós somos, o que aprendemos, o que vivemos ao longo do tempo, todas as nossas experiências, tudo que aprendemos. E chegou a hora de conectar todos esses pontos de aprendizado para encontrar as soluções. Mas também vem de uma forte conexão com o divino. Você usa a sua intuição, você escuta, você ouve, você fica atento a ela. Você dá valor àquilo que você sente, àquilo que você pressente, àquilo que você escuta. Uma voz interior. Não podemos confundir com a voz do censor, do juiz, aquela vozinha que nos condena. Não, você não é capaz, você não vai dar conta, isso não é para você. Não é a voz do juiz, não é a voz do julgamento. É a voz que te mostra o caminho, que te alerta, cuidado, mas esse caminho que você seguir, você vai sair da sua rota original, você vai deixar os seus planos para trás. Vamos por essa rota aqui, essa rota pode demorar, mas você vai conseguir realizar os seus sonhos. Então, o quanto estamos conectados com a nossa essência e com essa conexão com o divino, que é por meio da nossa intuição. Ou por meio de outros. Existem outros meios de você se conectar, por exemplo, a meditação. A meditação é uma forma de você se conectar com a fonte divina, com a fonte criadora. Bem, mas vamos pensando hoje. O que será que o baralho da criatividade, o nosso oráculo, vai nos incentivar, vai nos mostrar qual é o caminho para desenvolver essa mente criativa? Uma mente que precisa buscar soluções para os problemas dos desafios. Mas é só para isso? Essa é uma das coisas. Mas também para você tornar a sua vida mais feliz, mais plena. E não precisa ser uma solução que vai revolucionar a vida humana aqui na Terra. Não precisa ser isso. Até pode, mas não é necessariamente isso. Pode ser o desenvolvimento de um hobby, de uma paixão, ou você vai inventar um sanduíche novo para oferecer para a família. Isso é criatividade. Você vai adaptar uma receita, Você vai incrementar essa receita com temperos que você conhece, ou vai colocar novos temperos. Isso é criatividade. Você está conectando pontos. Você sabe o que é tempero, você sabe que gosto, que aroma eles têm e como eles podem influenciar na comida. Ou pode ser um grande palpite, pode ser um grande risco e pode ser que dê super certo. Pode ser que dê errado? Pode. E fica um aprendizado. Nossa, se eu fizer um sanduíche com esse tempero, não vai dar certo. Não combina. Mas se você acerta, incrementei, criei uma nova receita para mim, para minha família, para os meus amigos. Então, isso torna a vida bela. A vida não é só um conjunto de coisas para você fazer mecanizado como se fosse um robô. Acordou, fez o que tinha que fazer, trabalhou, voltou para casa, dormiu. Não é assim.
O homem, em algum momento da nossa história, parou de criar ferramentas por necessidade e passou a criar por desejo. Não é incrível isso? De repente, não era só porque precisava daquela ferramenta para caçar, para sobreviver, mas porque queria trazer um encantamento para a sua vida. E a criatividade é isso, é trazer de volta o encantamento. Precisamos nos encantar com a vida. A vida não é essa frieza, estamos sendo bombardeados por tantas coisas, tantas informações muito tristes. E viver eternamente na tristeza não eleva o espírito. Não é dar as costas ao que acontece no mundo, não é isso. Mas nós precisamos elevar o nosso espírito até para ajudar. Precisamos estar bem espiritualmente, precisamos estar bem energeticamente se quisermos fazer alguma coisa, seja por nós, seja pelo outro. Então vamos lá, vamos ver o que o oráculo promete para agora. Vamos lá, ó. Vamos ver. Não quero olhar. O microfone está saindo da minha direção. Vamos lá. Qual é a carta? Não julga. O que nós falamos agora. Não julga. Parece até um combinado, né? Parece até, eu fico sempre assim pensando como tem tudo a ver com a minha fala até então, né? Não julgar. A criatividade é um presente que o divino, o universo, que Deus nos deu. A deusa, não importa o nome que você dê. É um presente que recebemos e que precisamos usar, devemos usar para tudo aquilo que eu falei até agora. Mas ela exige, em troca, algumas coisas. Dentre elas, a coragem. A coragem para você realizar o que você pensou, o que você imaginou. Aí você está, muitas vezes, num dilema. Nossa, que caminho eu sigo? Qual é a melhor solução? Às vezes é um problema novo e você não tem referência. Ou mesmo é um problema antigo, mas você não tem ao seu lado ninguém que possa ser a sua referência para te ajudar. Você tem que ir atrás, você tem que buscar. Ou então, se você está num momento que você não tem a quem pedir, não tem nada nem ninguém, resta quem você. E aí você muitas vezes clama, né? Por uma inspiração, por um sinal, né? As pessoas pedem muito. Agora, hoje mesmo, estava vendo um jovem conversando com Deus na igreja, pedindo um sinal. Não sei exatamente para quê, mas ele estava pedindo um sinal. Isso deu para ouvir. Deixei ele rezando sozinho, lógico. Mas sei que eu estava caminhando e ouvi ele pedindo um sinal. E esse sinal divino virá por diferentes canais. Deus nos surpreende, o universo nos surpreende. Deus vai usar diferentes canais para falar com ele. Um desses canais é a ideia. Né? Ele vai ser, ou ele vai gerar essa ideia, ou virá de dentro dele essa ideia, ou ele vai pegar essa ideia vindo aí, né, pairando do mundo das ideias, no mundo metafísico. Enfim, vai ver essa ideia, ele capta a anteninha aqui, ó, captou, e vai, pensa. Até no primeiro momento pode falar, uau, meu Deus, é isso. Aí você, num segundo momento, você julga. Você bate o martelo e diz, ai, não, que ideia boba, nossa, não, vão achar que eu sou idiota, vão achar que eu sou boba, vão achar que, ai, eu não sou capaz de fazer isso não, tanta gente faz isso melhor do que eu, por que eu vou fazer? E aí aquele sinal que você pediu, você está jogando fora. Vem uma ideia, às vezes simples, as ideias não são complexas, as ideias, se a gente parar para pensar,
Muitas ideias nascem de uma simplicidade. E aí você pensa, meu Deus, a pessoa está ganhando dinheiro com isso? Mas isso é tão simples. É que as pessoas complicam. As pessoas acham que só o complexo é que tem valor. Só o complexo, difícil, é que é o caminho, é o que te faz ter autoridade, é o que te faz ser respeitado e reconhecido. Quer ver um exemplo prático na vida acadêmica? A matemática. A matemática não é para ser horror para ninguém, mas por que ela é? Por que tantos temem a matemática? Porque ela fica restrito, parece que tem um talento natural. Ou você é da área de humanas ou você é da área de exatas. Por que não pode ser dos dois caminhos? Por que a matemática tem uma aura, né? Só os grandes entendedores, uma cabeça, quase um gênio que sabe matemática. Não é isso. Porque às vezes, muitas vezes, tem professor que não interessa que seja simples. Ah, eu sei, você não sabe. Mas ainda bem que temos professores conscientes que querem tornar fácil a matemática e querem torná-la ao alcance de todos. Isso é só um exemplo. E aí as pessoas acham que o que é complexo. Ah, essa ideia é tão boba, tão simples, vão me julgar. A criatividade exige coragem. Tá? Você quer ser criativo? Você quer ser criativa? Você quer transformar a sua vida? Você quer ter uma vida mais leve? Você quer desenvolver um passatempo na sua vida? Você quer desenvolver um hobby, né? Um hobby, um passatempo para desanuviar a cabeça, né? Ficar mais tranquilo, mais calmo, não ficar doente no final de um trabalho, não é mesmo? Mas tem que ter coragem para fazer. Porque as outras pessoas vão te julgar. Você vai encontrar juízes ao longo da sua jornada. Quando eu decidi estudar inglês, porque assim, o meu inglês era de escola. Tem uma entrevista que eu dou, depois eu vou colocar o link aqui dessa entrevista que eu dei. Entrevista não, uma conversa-entrevista. É uma conversa com a minha professora de inglês. Por que eu fui estudar inglês? Na verdade, eu sempre amei inglês. Eu sempre achei uma língua bonita, melodiosa, sabe? Mas o meu inglês era de escola. Eu lia eu até conseguia ler, mas eu não entendia nada em inglês. E até tentei alguns cursos na adolescência, mas quando veio a vida adulta, eu desisti, porque os cursos de inglês não me ajudaram em nada, pelo contrário, tive até que me traumatizasse, é verdade. E eu achei que era um sonho que eu não ia alcançar. Poxa, quando criança eu queria muito falar inglês, mas eu achei isso não é para mim. Até que a vida me surpreendeu. A vida ofereceu uma oportunidade e justamente eu não pude pegar porque eu não sabia inglês. Mas essa oportunidade bateu uma outra vez na minha porta. Mas aí eu já estava preparada, eu já estava sabendo inglês. Eu tinha estudado inglês. Sabe com quantos anos eu aprendi o inglês? Eu passei a entender o inglês? Com 50 anos. Foi o meu presente de 50 anos. E aí, eu tenho 56. E aí, as pessoas, eu ouvi de algumas pessoas, você já não passou da idade, não? Você não acha que já passou da idade? Como se aprendizado tivesse idade. Eu falava, não, eu estou viva, eu tenho muito que aprender. E eu aprendi e a minha carreira alavancou. Aos 50 anos, a minha carreira profissional alavancou. Vieram outras oportunidades. Eu comecei a abrir os meus caminhos diferente dentro da minha área profissional. Eu sou professora de língua portuguesa, redação e de criatividade. E de repente o inglês abriu portas para mim. Mas eu tive coragem de fazer, porque não é só o jovenzinho que está... Não, gente, qualquer pessoa pode. É porque deixa o julgamento para os outros. Você tem que ser forte. Forte para não se render. Porque vão dizer, você é capaz de... não, olha só. Tem gente que faz melhor que você. Você é bom em outras coisas, não nisso. Se você teve a ideia para fazer, é porque você é capaz sim. E se você ainda não tem as ferramentas, é só você correr atrás delas. É só você correr atrás. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ter para... Quais são os recursos que eu preciso para colocar essa minha ideia em prática? Vamos pegar a história do sanduíche.
Ah, eu estou cansada do mesmo sanduíche toda vez para minha família, nas tardes de domingo eu quero incrementar. Então, os temperos que eu tenho em casa não tenho. Será que dá para eu fazer uma comprinha rápida lá no mercado e ver que temperos tem diferentes? Ou procurar na internet temperos assim diferentes que eu possa incrementar? Ou uma combinação de alimentos que sejam saudáveis, que sejam ricos, que sejam, né, que seja divertido, Você pode montar com a sua família, você pode oferecer, né, uma montagem de um sanduíche para eles. Olha que legal. Mesmo que sejam todos mais adultos, não importa, com seus amigos, na hora, né, de você convidar, cada um vai montar o seu sanduíche, a oferta é essa aqui, vamos lá. Vamos ver quem cria o sanduíche mais gostoso. Qual o sanduíche mais criativo? Criar é brincar. É que as pessoas associam a criação, a criatividade, à infância. Isso é para quando é criança. Você inventa moda quando você é criança. Adulto não inventa moda, pelo contrário, inventa sim, e ela pode pegar. Você ainda pode fazer sucesso com a sua moda. Você pode fazer dinheiro com a sua moda. Olha na internet quanto a gente está fazendo dinheiro. Quando a gente está transformando em curso aquilo que desenvolveu. Eu criei uma nova ferramenta reciclando materiais. Eu posso ajudar um monte de gente. Eu posso criar um curso ensinando a criar ferramentas a partir de utensílios plásticos que a pessoa ia jogar fora. Gente, olha só. E vai ganhando dinheiro, faz uma renda extra. Às vezes vai se tornar a principal renda daquela pessoa. Mas por quê? Ela não julgou. Ela acreditou nessa ideia que ela recebeu ou nessa ideia que ela gerou e falou, eu vou em frente. Porque quando você passa a barreira do medo, o resultado é maravilhoso, é recompensador. Eu trabalho numa escola atualmente e tinha aberto seleção para professores. E o processo seletivo de onde eu trabalho é por etapas, de várias etapas. Uma delas é um teste de aula. O professor tem que dar uma aula para os adultos que compõem a direção. E a direção se comporta como criança, com os mesmos problemas que ocorrem na sala de aula, sabe? Para ver como é que é a reação do professor. Tudo que é falado tem uma intenção, tem uma estratégia para ver como é que o professor reage. Tem uns que levam assim, né? É muito legal. Claro que nós entendemos todo o nervosismo, mas chegou uma professora, a gente estava quase assim, eu estava muito angustiada porque eu não via, que meu Deus, não estava vindo ninguém que a gente pudesse dizer, essa é a nossa professora, que vai ocupar, que tem a filosofia da instituição. E ela conta, depois que ela foi a escolhida, porque conseguiu ser muito criativa, a criatividade dela foi que fez ela conquistar o espaço dela. Olha que incrível, ela foi criativa, a criatividade, eu vou repetir, a criatividade fez com que ela conseguisse a vaga. E não foi só eu que escolhi, outras pessoas que estavam lá também apontaram a mesma coisa, a fala, nossa, como ela foi criativa, gente, que ideia que ela teve, que ela fez e deu certo, todo mundo amou. Mas ela contou que depois que ela foi escolhida e viu que estava tudo certo, ela comentou que quando ela recebeu a ligação dizendo que o currículo dela tinha sido selecionado para uma aula teste, ela ficou muito eufórica, porque ela estava precisando de emprego. Ela ia deixar um trabalho e estava vendo que a aula estava chegando ao fim e ela ia ficar sem emprego, ela estava entrando num processo de desespero. Ela vibrou e ela acabou a ligação, ela foi preparar a aula. Ali ela se inspirou, ali naquele momento de alegria, olha que interessante, no momento de alegria, ao receber um telefonema, era uma chance, uma oportunidade. Ao receber essa chance, no momento de alegria, ela foi preparar a aula e as ideias começaram a vir. E ela preparou a aula dela e deu. E ela disse
que depois disso, depois que ela preparou, deixou a aula dela lá, quietinha, com o passar das horas, ela foi se desanimando e começou a vir uma vozinha: ah, não, você é muito nova, quer ir uma aula teste? Você não é capaz não, você ainda não tem desenvoltura. Ela é nova mesmo. Você não tem desenvoltura, você não é capaz. Aquela voz ficou atormentando. Ela foi dormir, chegou a pensar que não ia. Acordou no dia seguinte, mal. Eu não vou. Tinha decidido a não ir. Mas ao mesmo tempo tinha uma outra voz. Vai sim. Você vai ficar sem emprego? Você vai ficar sem trabalho? Vai sim. Você não preparou? Ela está pronta. É só pegar, vai. E ela falou que ela foi o trajeto inteiro pensando o pior. Chegou na frente do portão da escola, ia tocar o interfone. Não vou. Ela pensou 2 vezes antes de se anunciar. Olha só. Mas quando ela entrou, ela foi tão bem recebida que ela foi relaxando. O boa tarde que ela recebeu com um sorriso, as pessoas que estavam no caminho dela, os funcionários da escola, a receberam com tanta gentileza. Boa tarde, bem-vinda, boa tarde, boa tarde. Outros nem sabiam que era a professora que ia fazer o teste. Só um boa tarde. Gentileza gera gentileza, né? E ela, boa tarde, e ela foi sorrindo e foi para a aula nervosa, mas sorrindo. E deu. Ela disse que no final ela nem sabe como ela falou aquilo tudo, porque ela estava mal. E aí veio a alegria, ela topou, depois a gente, né, todo mundo ficou encantado com ela, acertou tudo o que tinha que fazer, depois a parte burocrática foi tudo acertado, e ela estava feliz por começar. Sempre teremos essas 2 vozes. A questão é diferenciar, né? Qual é da intuição. Uma coisa é certa, a intuição, muitas vezes é um alerta sim, muitas vezes é, mas a intuição nunca vai te colocar para baixo. Ela pode ser assim, não vai por aí não, que é um risco, é uma armadilha, não vai. Ela vai te mostrar, que, entendeu? Que vem, essa rua é perigosa, não vai não. A intuição é para salvar a sua vida. A voz julgadora, censora, ela te coloca para baixo. Você não é capaz, você não vai conseguir, isso não é para você, outro vai fazer melhor. Olha a diferença do juiz para a intuição. E ela falou que ainda bem que ela ouviu outra voz. Vai sim, você vai ficar sem emprego? Vai. Você está preparada. Vai, você tem experiência suficiente, vai. E o que não souber, você vai aprender. Olha o que a voz fez. O que você não souber, você vai aprender. É assim a nossa intuição. Ela vai te mostrar meios de você se capacitar. Diferente da voz jogadora. Não é pra você não, desiste. Não, deixa de ser bobo. Não vai ser não, é melhor você ficar na sua, se você não sofre, entendeu? Não vai não. Olha só que loucura, né? Então, que voz eu vou ouvir? Que voz eu vou alimentar? A da intuição sempre. Porque ela vai te salvar dos perigos, ela vai te ajudar nos momentos difíceis e ela vai te empurrar para frente. Ela vai te mostrar, não, vai sim. Calma, o que você não souber, você vai aprender. E a vida é assim. Ela está pronta para começar. Os desafios virão. Para alguns ela já está pronta, para outros ela vai ter que estudar, vai ter que perguntar, vai ter que procurar ajuda. Então, quando vier uma inspiração, quando vier uma ideia, quando vier uma solução, quando você precisar dar uma resposta a algo que a vida te oferece, não julga. Martela. Eu até tenho um martelo aqui comigo, martelo de Thor, Mjolnir, né? No nórdico antigo, Mjolnir. Martelo da justiça, martelo de Thor, martelo da proteção. Eu gosto muito
Da cultura viking, eu gosto muito da mitologia nórdica, sou apaixonada, é uma das coisas que eu estudo, que eu gosto muito. O martelo, o julgamento é necessário, sim, né? Thor, né, ele julgava os inocentes culpados, ele era um juiz dentro da mitologia nórdica. Então, é preciso haver julgamento, sim, mas é preciso haver discernimento. Então, não julga a sua ideia antes mesmo de você colocá-la em ação. E uma atenção para isso. Ter uma ideia não é ser criativo. Ter uma ideia é só ter uma ideia. Colocá-la em ação é que é criatividade. E se der errado? Você vai aprender. É como a história do sanduíche. O tempero não combinou. A combinação desses elementos não foi agradável ao paladar. É um aprendizado. Você não precisou ler nos livros, você não precisou ter um professor para te ensinar, você não precisou se inscrever num curso para chefe de cozinha para você ver, você experimentou na prática. É que nós viemos de um sistema escolar em que pune o erro. Você errar é feio, errar é ruim. Você tem que seguir o gabarito dado pelo professor. Errar é ruim, acertar é que é bom. Você mira o 10, você mira a nota máxima. E o 5, 5 é mediano, não é bom. Você passa, mas não é bom. Entendeu? Nossa, você foi ruim na prova. Gente, sair ruim numa prova é sinal de que, opa, não estudei, preciso estudar mais, não entendi o que o professor falou. Não é? Então, há muitas coisas em jogo. Então, não julga a sua ideia. Quando você tiver uma ideia, teste-a logo. É a melhor coisa. Veio uma ideia, coloque em ação, testa. Quanto mais rápido você colocar em ação, mais rápido você vai saber se você está certo ou está errado. Ah, mas se eu errar, se der errado... É aprendizado, é aprendizado. Se você não passasse por aquilo, você não ia saber. As pessoas que ganham dinheiro com as suas ideias são corajosas. Elas arriscam. E pode ter certeza, não é logo de cara que deu certo, não. Pode ter certeza, elas testaram muitas e muitas vezes, elas foram acertando, elas foram burilando até chegar a dar certo, até entender o caminho melhor. Então, fica o recado, né? Fica o pensamento de hoje. Não julga a sua ideia, não julga. Coloque em ação, tá? Não julga sem ao menos você testar. Testando, né? Isso é uma ideia que coloca você em risco de vida. Pelo amor de Deus, você não precisa nem ter julgamento, você nem tem essa ideia, você joga no lixo. Porque é interessante também, isso daria um outro vídeo enorme para a gente falar. Nós somos tão criativos, é uma prova que nós conseguimos imaginar as cenas mais lindas do mundo, como também conseguimos imaginar as cenas mais assustadoras. Somos ou não somos criativos? Quando uma pessoa está preocupada com alguém, ela só pensa o pior. 1000 situações perigosas. Então, se você tiver uma ideia que te coloque em risco, você vai saber. Nem tenta. Nem começa. Nem vá em frente. Nem esqueça. Se você vai saber se coloca em risco de vida, porque o medo que nós temos, o medo que faz parte da nossa vida, é sempre esse sinal de alerta, é para preservar a vida, né? Mas eu fico pensando, em que momento o medo veio? Foi realmente o medo de perder a vida lá na época das cavernas e ficamos com isso o tempo inteiro? Ou os homens das cavernas eram muito mais corajosos do que pensamos? Tá aí, um pensamento, uma reflexão. Então, aquilo que te vai colocar em risco, pelo amor de Deus, né? Esquece. Mas eu estou dizendo aqui, você não julgar uma ideia. Poxa, eu vou criar uma coisa mais prática, vou fazer um hobby, vou começar a ensinar como se faz doces com chocolate.
e vou ensinar, vou vender e vou ensinar as pessoas a fazerem. Vou começar a criar tortas só com carne vermelha. Desculpe os veganos, mas tem muita pessoa que gosta de carne aí, muitas. Então eu vou ter para o meu cliente, né, tortas, pratos só à base de carne. Por que não? E vai ganhar dinheiro, não é? Então, ou então vou criar só uma linha de tortas para veganos. Enfim, o mercado está aí para todos. Por que você não vai tentar? Tenta. E a gente começa pequenininho, a gente começa, sabe, um embrião. Aqui eu estou no meu canal, eu estou começando pequenininho. Eu quero crescer, eu vou crescer, mas a gente começa pequenininho. Toda ideia começa de um embrião. Toda vida humana começa de um embrião. Eu vou ficando por aqui e eu espero que você realmente desenvolva o seu potencial criativo, porque nós estamos num mundo que precisa de soluções criativas, precisa de soluções novas, porque os problemas são novos. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta e compartilha com outras pessoas. Não só você vai ajudar outras pessoas também a destravarem o seu potencial criativo, como vai ajudar o canal aí a crescer, né? Vai ajudar ele a estar pequenininho, vai ajudar a crescer. Tchau, até a próxima.